Sem dúvidas, um final para guardar no coração com raiva, amor e ódio, por conta de que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Yukako Ren falou que iria ser 45 minutos e nos foi entregue 32 minutos. Eu fiquei hypadaço porque a gente tinha expectativa de que no final mostrasse a reunião dos Luas Superiores e a gente só teve um relance dessa reunião que possivelmente vai ficar para a temporada 3, com a casa chegando na Fortaleza Móvel, incrédulo que possivelmente o motivo e o único dele ter sido chamado lá é que provavelmente um Lua Superior foi pra vala e agora o Muzan tá pistola e vai querer brincar com todo mundo, colocar todo mundo na linha. Então, sério, foi muito interessante porque eu li o mangá, então eu gosto do Akaza até. E foi muito interessante ver ele chegando lá todo, digamos que surpreso e depois incrédulo que ele já tava pensando, caraca, mano, quem que foi o desgraçado que morreu com Hashira? Porque agora eu que vou ter a minha orelha puxada, porque o desgraçado já tá morto, então vai sobrar pra mim agora. Então, sério, gente, foi muito bom. Ainda assim, esse episódio, por mais que tenha faltado essa parte, né, que a gente poderia ter visto com mais detalhes, como o Doma, que é o Lua Superior 2, e o Kokushibo, que é o 1, ver a conversa desses três Luas Superiores, que teria sido bacana nesse episódio não ocorrer, a gente ainda gostou do episódio porque a gente teve uma skin nova da Nezuko. E qual foi essa skin nova da Nezuko, Haru? Literalmente, a gente conseguiu a skin Mini Nezuko Caminhoneira. Ela levava como carga ao longo do distrito o irmão Tanjiro Kamado para todos os locais, que já estava exausto. Então, Mini Nezuko Caminhoneira, Mini Nezuko Uber, Mini Nezuko Taxista, como você quiser, é a skin do momento que deve ser exaltada e enaltecida. Ainda assim, o que mais tivemos de relevante nesse episódio, Haru? A gente teve a aparição repentina do Iguro Obanai, que é um dos outros Hashiras, que a gente já ama de paixão se lê o mangá, e acontece que ele tá pistola porque o Tengen falou que vai se aposentar e ele falou, você não morreu, então você pode continuar na luta. Afinal, o Rengoku se foi e deixou uma cadeira vaga. Eu não vou permitir que mais um faça isso. Você vai ficar até você morrer. Quer morrer? Quer se aposentar? Então morra na linha de frente. Mas eu não vou permitir que você morra, porque os outros exterminadores não dão conta. Só Hashira dá conta de Oni. E daí o Tengen falou, confia nos meus pupilos, nos meus Tsugoku. E daí o Obanai ficou incrédulo quando ele soube que o Tanjiro Kamado sobreviveu. Então, sério, mano, foi aquele momento rapidinho, mas que a gente ficou todo felizinho, orgulhoso, que o Tengen tá puxando os pupilos dele. Tá elogiando que o futuro é belo sim, da nova geração. Fora isso, a gente teve o passado dos Onis, que foi algo muito triste, na minha opinião, por conta de que é aquela jogada clássica da autora, você vai odiar ele durante 10 episódios, pra no último, quando ele estiver prestes a ser morto, exterminado, incinerado, você vai querer chorar, sentir pena e odiar a sociedade. Se você quer entender esse último ponto de vista meu aqui, vê o vídeo até o final que você vai entender o que eu quero dizer. Então, acredito que tá na hora agora de falar desses momentos com mais detalhes, então bora falar sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Yukako Ren em seu último episódio, que deveria ficar conhecido como a reunião dos Onis faltou, mas o drama continuou com o fim de Gyutaro. Começando a visão geral em torno do episódio, pessoal, não tem como, a gente vai pra parte mais comédia antes de eu ir pra parte mais importante. E qual foi a parte mais comédia, Haru? Foi a conversa dos Hashiras. Sério, o Obanai tirando uma com o Tengen foi perfeita. As esposas dele nem sabiam o que fazer porque elas estavam ficando muito pistola porque elas viram a luta. E sério, o Obanai falou, então você sobreviveu, mas teve um olho perdido e uma mão por um Lua Superior 6, o pior de todos. Você conseguiu derrotar ainda assim o Lua Superior. Mas agora eu lembro. Foi Uroko. Foi um Lua Superior. Mas foi Uroko. Sério, foi muito bom. Tipo, o Obanai tava desmerecendo o cara. Você derrotou um Lua Superior, mas teve essa perda toda. Você conseguiu sobreviver, mas levou essa surra do Lua Superior 6? Realmente, não se fazem Hashira como antigamente, hein, meu querido Tengen? Sério, foi muito bom. O Obanai tava lascando na cara. Eu gostei muito dessa comédia. Ainda assim, a conversa daí teve um tom de seriedade, porque, literalmente, o Obanai falou, eu não vou deixar você se aposentar, porque o Tengen havia anunciado que ele iria se aposentar, agora que ele não tem mais condições de batalha. E o Obanai falou, não importa, a cadeira dos Hashiras já tá vaga desde a morte e sacrifício do Rengoku. Se você se aposentar, vai ficar mais uma cadeira vaga. O que os Onis vão pensar? Como é que os exterminadores vão se fortalecer? A nova geração não é mais forte. Não tem como. Você vai ficar vivo e você vai lutar até morrer na linha de frente. Eu não vou permitir que você se aposente. E daí é interessante, por conta que o Tengen diz, você diz isso, mas a nova geração é muito próspera e vai ficar forte. Se bem que eu estou falando de quem você mais odeia. E é interessante porque assim ele lembrou, provavelmente, da missão que o Oyakata deu pra ele, porque possivelmente para um Hashira ter chego, por mais que tenha sido no final do arco, deve ter sido dado a repercussão, né, da luta do distrito
digamos que a evacuação das pessoas. Quando o Ekata deve ter descoberto sobre tudo isso, ele mandou, né, um Hashira pra lá, e acontece que ele deu as informações principais. O Abanai achou: o Teng deve estar vivo, mas os outros 3 devem ter morrido. Afinal, é um Lua Superior 6. E daí acontece que agora ele tá incrédulo, ele tá surpreso, que a nova geração realmente tem potencial, por mais que ele odeie. Afinal, na fala dele, como é? Kamado Tendido conseguiu sobreviver? E é interessante, né? Por conta de que tem alguns Hashiras que tinham uma cisma com o Tanjiro. Isso é um fato. Só toleravam ele por conta do Oyakata. E o Iguro é um desses, querendo ou não. O Shinazugawa a gente também pode citar, porque não tem como, né, gente? O Tanjiro é um ser peculiar, mas todos aí, a maioria dos Hashiras, tiveram, digamos que, uma tragédia em uma relação com o Oni. Então não tem como eles amarem os Onis. E acontece que o Abanai, podemos dizer que não tem uma boa experiência também. Então ele acha que todos os Onis deveriam ter sido mortos. Algo comum. E daí acontece que, tipo, ele ficou surpreso. Que o Tanjiro realmente tá começando a demonstrar potencial. E foi interessante porque a gente viu que assim se conclui essa parte. E com isso, a gente vai para a parte agora mais importante da minha opinião, que é falar sobre os Onis, por conta de que o Lua Superior 6 foi um Oni que foi muito difícil de ser derrotado, mas é um Oni que possui um passado muito triste, se não um dos mais tristes que já foi mostrado em Kimetsu. E eu diria que agora a gente vai para um dos momentos mais importantes do vídeo, porque a gente vai falar sobre a questão do porquê Gyutaro e Daki eram apenas um Lua Superior 6. Por conta que, em teoria, não poderia, né, digamos, 2 Onis ocupar a mesma posição. Isso é algo básico. Só que acontece que eles eram como um Oni, a partir do momento em que, para eles serem mortos, eles teriam de ter o pescoço cortado ao mesmo tempo, ou pelo menos você foge com a cabeça enquanto corta o outro, né? Então, é interessante isso, pessoal, porque o motivo é devido à promessa que eles fizeram com humanos. Literalmente, o Gyutaro falou para Aki que, juntos, eles eram imbatíveis. E se você for lembrar dessa promessa, no final a Daki remete essa lembrança a ele. Era algo que talvez ele nem lembrasse porque ele se transformou em Oni e teve suas memórias alteradas, reprimidas. Mas é interessante porque possivelmente essa promessa, a união deles como irmão, fez com que esse sentimento liberasse um poder, um fenômeno que quando eles se tornassem Oni, virou algo básico. Eles eram um devido à promessa como humano. Pelo menos eu gosto de ver essa visão, digamos, mais bela do porquê eles eram um Lua Superior 6. Por conta da promessa de sempre serem um só, porque sendo um só, eles seriam imbatíveis. É uma lembrança, um sentimento de quando eles eram humanos, que eles foram maltratados pela sociedade, que deu força agora que eles haviam se tornado Oni. Então esse é o motivo do porquê eu vislumbro, do porquê eles eram o Lua Superior 6. Tanto a Daki como o Gyutaro, através da promessa de quando eles eram humanos. Mas era isso que eu tinha para falar, meus jovens, sobre essa parte. Agora vamos falar um pouquinho sobre o passado deles. Falando rapidamente sobre o passado de Gyutaro e Daki, é interessante que literalmente eles foram pessoas que tiveram a sorte de nascer, mas o azar de ser no distrito do entretenimento. Por conta de que, tendo nascido lá, eles eram maltratados e discriminados desde pequeno, porque o objetivo era que a criança nem nascesse quando estava sendo gerada. E se nascesse, a pessoa era muito discriminada, porque criança só daria trabalho e não traria dinheiro para as pessoas. Então o Gyutaro sofreu muito, até porque ele não era a pessoa mais bela de lá. Então acontece que nem, digamos, um trabalho possivelmente entretendo as pessoas ele conseguiria. Então ele era muito discriminado ao ponto que ele teve um complexo de inferioridade que foi curado apenas quando sua irmã nasceu. Com isso, ele decidiu trabalhar, digamos que como cobrador de dívidas, ao modo que a irmã dele poderia se tornar uma ótima cortesã no futuro, enquanto ele fazia as cobranças. A irmã dele virou a luz dele quando ela nasceu. Então, é interessante porque um dia eles foram pegos numa emboscada, e acontece que, nesse certo dia, foi o momento que ele se vingou da pessoa que matou e queimou a sua irmã, e nesse momento ele também já estava sendo morto, porque os ferimentos eram muito fatais, digamos, que ele havia sofrido. E nesse momento o Lua Superior 2 Doma surge e transforma eles em Oni. E acontece que foi nesse momento em que a raiva, a repulsa, os sentimentos de todo o sofrimento que eles passaram como humano, fez eles chegarem onde eles chegaram, no Lua Superior 6. Então é interessante, pessoal, o passado deles é muito bom por conta de que, como o Tanjiro disse pra eles, parem de brigar. O mundo odeia vocês, ninguém vai perdoar vocês, então vocês só têm a vocês mesmo. É interessante isso por conta de que, realmente, os crimes deles nunca serão apagados, porque eles eram um perigo para a humanidade caso continuassem vivendo. Então, eles tiveram a consequência do que eles fizeram. Mas a grande questão é que o mundo fez com que eles se tornassem Oni, por conta do nascimento já deles. Então, para você ver a desigualdade do mundo, fez com que eles se tornassem criaturas que iriam destruir a felicidade alheia, porque a sociedade não permitiu que eles tivessem um bom convívio, uma boa vida. Então, é interessante isso, por conta de que quando você para pensar,
foi os próprios humanos que acabaram fazendo com que eles se tornassem Oni. Porque eles não tinham escolha, eles lutaram para sobreviver, só que dessa vez estava na hora deles darem um troco. Só que eles mataram pessoas inocentes e tiveram a consequência agora. Então é muito interessante, porque Kimetsu apresenta muito um tópico bacana. A gente odeia o Oni, a gente questiona o Oni, mas a gente consegue entender também os motivos, possivelmente, da maioria dos Onis, do porquê eles tomaram a decisão de se tornar e o porquê eles fazem esses atos. Então se torna alguém que a gente consegue compreender, mas não apoiar. Essa que é a questão. A gente condena, mas a gente compreende. Esse que é o grande ponto que eu gosto dos antagonistas. E eu acho que pro Tanjiro foi muito importante isso, por conta que o Tanjiro se questionou nos episódios anteriores. Ele teve a sorte de continuar como humano, mas ele poderia ter se tornado um Oni. Então eu acho que essa foi uma das lutas mais importantes para fazer com que o Tanjiro desenvolvesse mais como pessoa, a partir do momento em que ele decide fazer com que os irmãos parem de brigar, porque ele se colocou na posição deles. E se ele tivesse se tornado um Oni? Então ele não queria permitir mais brigas entre irmãos, porque ele só tem um ao outro. Então eu acho que foi muito bonito, ainda mais por ser o Tanjiro, que tem a questão da Nezuko, a questão que ele poderia estar no lugar do Gyutaro. Então eu acho que foi muito perfeito essa conclusão, esse fechamento em torno dos antagonistas e a relação, a forma como o Tanjiro conduziu isso. Sem dúvidas, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba e Kakohen proporcionou um arco onde a gente vê um dos ápices da Ufotable animando Demon Slayer. Eu diria que se torna possivelmente a melhor animação do ano, porque Kimetsu proporcionou uma excelência, digamos que, na luta do episódio do Tengen contra o Gyutaro. Pra mim, a forma como eles conseguem fazer uma fluidez, polidez, enquanto faz coreografia em diversos episódios semanais é algo inestimável, não é todo estúdio que consegue proporcionar. Então, continue sonegando em prol da arte, Ufotable. Mas, ainda assim, pessoal, eu gostei de tudo que foi apresentado. Eu acredito que a questão do Tengen foi muito bom, o plot dele. Agora ele vai se aposentar. A Hinatsuru finalmente vê que ambos vão poder descansar, vão poder sair da linha de frente. A questão do Oyakata estar feliz por ver que o destino está mudando, os Lua superiores podem começar a ser derrotados com essa possível batalha, essa geração vai conseguir fazer isso. A gente vê a gravidade da doença dele, que se agravou mais desde o arco do Trem Infinito, isso é um fato que deve ser abordado, pessoal. E eu acredito que, de fato, assim, praticamente eu falei tudo que eu queria desse último episódio de Kimetsu. A gente viu Zenitsu, Inosuke, Tanjiro e Nezuko no final concluindo que eles estão felizes, porque eles são uma família e eles estão bem, eles conseguiram sobreviver. É interessante porque no início do episódio a gente vê o Tang com as suas esposas sendo uma família, e ali a gente vê um laço de amigos, de irmãos, uma família também ali, digamos que aquece o nosso coração, que a gente já acompanha desde o começo, está se reunindo também. Então, com toda certeza, gente, foi um ótimo fechamento que eu crio expectativa para a próxima temporada de Kimetsu, onde teremos o Arco dos Ferreiros, onde a gente verá possivelmente a nova katana de Tanjiro sendo produzida, e a gente verá o foco no Lua Superior 5, possivelmente mostrando aí o background e passado em flashback da reunião que teve, né, com Muzan, conforme também a gente vê a Hashira do Amor e o Hashira mais poderoso, na minha opinião, Muichiro Tokito, fazendo sua introdução, sendo, digamos, que o Kyo foi o Rengoku e o Tengen, seus respectivos arcos, ganhando destaque e tendo uma relação com o nosso querido Kamado Tanjiro-kun. Então, se prepara, pessoal, porque o próximo arco também vai ser excelente, muito bom, aonde a gente vai ver um belo fanservice, aonde veremos um ótimo Hashira e aonde a gente verá Tanjiro sempre superando seus limites com Nezuko e veremos o poder de um Hashira contra o Lua Superior, derrotando e despertando a marca. Então vai ser muito bom, e é isso que eu tenho pra falar. Com isso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Tendo novas informações, a gente vem aqui conversar. A gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?